Estou oferecendo esse culto em ações de graça pela minha restauração, pela minha cura. Amém? Eu já recebi a minha cura. Mas como tudo, nós precisamos viver as etapas do processo. Então ainda estou limitado por algumas coisas. Estava ali vendo a Julie adorando ao Senhor de uma forma extravagante. Aquilo estava me contagiando e meu desejo era saltar como ela. Meu desejo era correr pela igreja. Mas se eu fizesse isso, com certeza eu não ia conseguir subir aqui ao altar para estar ministrando uma palavra da parte de Deus. Mas eu sou grato a Deus por essa oportunidade e por aquilo que eu já consigo fazer. Eu sou um milagre. Os médicos, a equipe de fonoaudiólogos disseram que não era possível eu estar aqui para falar o período que eu vou falar hoje. Então por isso que eu vou segurar a onda. E aí, como um novo pastor João, eu vou falar o mais pausadamente possível. Vou segurar aqui as emoções para que eu não venha me exceder. E aí, ao longo da ministração, você vai entender um pouquinho das etapas do processo que eu vivi lá no CTI. Eu queria primeiramente saudá-los, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que essa paz e essa graça seja sobre a sua vida. Não sei se vocês repararam, tem um banquinho aqui. E eu não estou cansado não, mas eu vou sentar. Porque como é a primeira vez que estou ministrando aqui do altar, eu não sei se ficar aí numa média de 40 minutos em pé. Depois teremos Santa Ceia, se isso não vai cansar um pouco mais. Então eu vou poupar para que você consiga me ouvir bem. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Salmos capítulo 92. Apenas os 2 primeiros versículos por enquanto. Salmos 92, verso 1 e 2. Tem no Data Show? Salmo 92, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga célula. Quem não encontrou, diga escola de líderes. Domingo, às 10 da manhã. E você que não encontrou, se quiser nos acompanhar aqui através do projetor, vamos estar com a mesma tradução. Diz assim a palavra do Senhor: é muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos e honra ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer o teu amor leal e durante a noite a sua fidelidade. Eu louvo a Deus porque de alguns anos para cá eu entendi que eu precisava ser grato ao Senhor pelas pequenas coisas. E na minha oração diária, sendo com a família ou no secreto, no momento de intimidade com o Senhor, eu sempre agradeci pelo ar que eu respirava, sempre agradeci pelo dia que estava se iniciando e no final do dia por tudo aquilo que o Senhor me permitiu viver. É isso que o salmista está dizendo. E aí talvez você tenha entrado aqui com um sentimento de que você não tem o que agradecer, que a vida não faz mais sentido. E eu tenho uma palavra para você nesta noite. Muitas vezes nós só valorizamos aquilo que nós temos, ainda que simples, quando nós perdemos. E eu me vi numa situação onde eu não tinha noção do que era dia, para agradecer pelo amanhecer, e nem do que era noite, para agradecer a fidelidade de Deus naquele dia. Não tinha janelas, não tinha relógio, não tinha celular, internet. E
quando perguntava a um profissional da saúde, ele dizia que não sabia a hora. É bem verdade que o Senhor me deu algumas estratégias e eu passei a contar os minutos, os dias, sabia qual era o dia da semana e mais ou menos o horário. Mas ainda que eu não soubesse, eu continuava sendo grato ao Senhor. E aí quando eu digo que eu agradecia pelo respirar, eu não tinha noção do que é ficar sem oxigênio. E aí o Senhor permitiu que eu vivesse essa situação para entender o quanto nós precisamos ser gratos pelo oxigênio. Eu não sei se você já teve Covid, e eu não sei se você sentiu o que eu senti, mas eu tive mais de 50% do meu pulmão comprometido, e eu cheguei no hospital com uma saturação muito abaixo do normal. Imediatamente me colocaram no oxigênio, me enviaram para fazer uma tomografia computadorizada, e a resposta foi de imediata: você vai ter que ficar. Você tem mais de 50% do pulmão comprometido, a sua saturação está muito baixa e não tem como te liberar. E aí o Gibson estava lá comigo, o diácono Daniel Gibson, e eu acho que foi uma das piores experiências para ele. Me perdoa por isso, Gibson, se estiver me ouvindo. E eu tive que entregar um saquinho transparente com toda a minha roupa, aliança, meus pertences pessoais, para que ele entregasse à minha família. E ele ficou muito mal com isso, depois ele compartilhou. Apesar de ter feito isso em outras oportunidades, agora ele está fazendo com um amigo e o seu pastor. E eu tive que ficar naquele lugar. Em menos de 24 horas eu fui transferido para o melhor hospital público da região. Eu já comecei a ver as mãos de Deus. E qual era o cenário? No oxigênio eu respirava bem. No monitor a minha frequência estava normal, minha pressão estava normal, minha saturação estava normal. E eu me sentia bem, porque o que eu precisava era oxigênio. Então eu tinha uma expectativa que eu ficaria ali uma semana e que domingo eu estaria com a minha igreja. Essa era a minha expectativa. Só que os dias iam se passando e os exames eles iam piorando. Eu tinha uma infecção que não conseguiam descobrir e o antibiótico não conseguia combater. E essa infecção, ela atingia diretamente o meu sangue. E a taxa de oxigênio, a oxigenação do meu sangue era muito abaixo do normal. Mas eu não tinha noção da gravidade. Porque eu me sentia bem e porque o monitor que eu aprendi a olhar, e todo o tempo eu estava olhando para ver se estava tudo ok, estava tudo bonito. E aí eu estava num CTI onde todos os dias morriam 2, 3, 4, 5 pessoas. Não tinha biombo, não tinha nada que separava. Os dias foram passando e aquilo, a proporção das mortes, elas iam aumentando. E como eu disse, eu não tinha noção do que era dia e do que era noite. A luz ficava acesa 24 horas. A movimentação no CTI é 24 horas. Quando eu ouvia o barulho do carrinho que vinha com um saco preto para pegar aquele que não conseguiu vencer a enfermidade que eu estava lutando, já dava uma angústia, porque mais um se foi. E os 16 dias que eu fiquei naquele lugar, eu vi esse CTI se renovar por 3 vezes. Por muito tempo eu fui o único paciente lúcido e orientado daquele lugar. Os demais estavam sedados e entubados. Então eu via tudo o que acontecia, eu ouvia tudo que falava inclusive ao meu respeito. E o que eu ouvia não era bom. O que eu ouvia mexia com o meu psicológico. E a primeira semana foi a semana mais difícil. Mas tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que cuida de nós em cada detalhe. E
revelou para minha esposa que a oração precisava ser específica e que precisava orar pelo meu emocional, pela minha cabeça, pela minha mente. E assim foi feito. A igreja passou a orar pelo meu emocional, minha família. E quando eu digo igreja, não é uma comunidade de fé específica a qual eu pastoreio, não é uma placa denominacional, mas a igreja estava orando. E eu só fui entender ao longo do processo. E as coisas ficavam mais difíceis. E todos os dias eu fazia fisioterapia respiratória. E deixa eu te dizer algo, queridos, com o pulmão inflamado, debilitado. Todos os exercícios são muito difíceis de fazer. E eu vi muitos se negando a fazer porque realmente é muito difícil. E imediatamente eram entubados. As pessoas se negavam simplesmente a ficar de bruços para facilitar a oxigenação nos pulmões, que tira toda a pressão quando você está deitado com a barriga para cima. E realmente dói o pescoço, dói a lombar, é desconfortável. E eu vi as pessoas dizendo: eu não consigo. Em alguns minutos elas eram entubadas. E pior, eu as via morrer em 24, 48 horas. No melhor cenário, 36 horas. O que vocês acham que passava pela minha cabeça? Não posso entrar nesse tubo de maneira alguma. Se eu entrar nesse tubo, eu também vou morrer. E durante esse período que eu estive lá, eu não vi ninguém ter alta. Isso é que me trazia mais dificuldade. Todo mundo que saía pelo saco preto. E aí na minha intimidade, muitas vezes orando ao Senhor, eu dizia: Senhor, eu preciso de uma saída diferente, porque os olhos naturais só vê pessoas saindo por aquela porta dentro de um saco preto. Eu preciso de uma outra saída. Eu não posso sair no saco preto. Essa é a minha oração. Essa era a minha oração diária. E qual era o meu maior medo? Ser entubado. Era o segundo maior medo. O meu primeiro maior medo era já não sentir mais a presença de Deus. O meu primeiro maior medo era me sentir só. O meu primeiro maior medo era não ter mais lenha para queimar, porque o fogo tem que arder continuamente no altar. E como pastor, como líder espiritual, eu vi muitas pessoas estar onde eu estava e voltar fraco, desanimado. Só que tinha a mim, a minha esposa, para cuidar deles. Quem cuidaria de mim se eu voltasse fraco, sem a presença de Deus? Eu teria para oferecer para a igreja. Esse era o meu desespero. Não que eu sou super-homem e não posso cair, não posso me enfraquecer, mas tem um senso de responsabilidade que queima aqui dentro. E eu dizia: Senhor, eu não posso perder a sua presença. Sem uma Bíblia, sem poder ouvir uma mensagem, sem poder meditar, sem poder ler um livro. E esse é meu desespero. E todas as vezes eu tentava. O não era certo, então eu tentava o sim. Vinha um médico diferente e eu falava: será que eu não posso ter pelo menos uma Bíblia fina do Novo Testamento? Eu preciso ler algo. E ele dizia: não tem como. No CTI não tem como, só quando você for para a enfermaria. Mas nada, não tem como. Não tem como ler nada. E aí como fazer, queridos? E aí eu comecei a ser ministrado, porque eu digo o tempo inteiro que a igreja somos nós, a igreja não é um templo. Abra sua Bíblia, por favor. Ainda falando em gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto ficava queimando em meu coração. E eu lembrava da última ministração do presbítero Marcos Vinícius, porque esse é o meu estilo de vida. Independente das circunstâncias, dos meus lábios sempre vai sair: diga graças a Deus. E aí eu comecei
a declarar profeticamente isso. Graças a Deus, as pessoas vinham no meu leito e perguntavam como é que tá, e eu dizia, melhor que ontem. E alguns, sem entender, diziam, porque ontem você estava ruim? Eu falei, não, mas hoje eu estou ainda melhor. Mas na verdade, as coisas só estavam piorando. E o que eu ouvia pelos corredores é, nós vamos precisar entubá-lo. E tubo para mim era sinônimo de morte. E aí eu cooperava com os fisioterapeutas, cooperava com os médicos, tudo que pedia para fazer eu fazia. E aí naquele dia, uma foto que vocês receberam que eu estava de bruços, foi o pior dia da minha vida naquele lugar. Porque eu peguei um fisioterapeuta que, independente de toda a história que eu estava vivendo ali, toda a obediência e tudo que eu estava fazendo para cooperar, eu acho que ele estava num dia mau. E eu tinha uma chamada de vídeo para fazer, e ele, que era muito importante, inclusive para a recuperação, ver a família. E ele ficou insistindo que eu precisava fazer lá o exercício, né, que era ficar de bruços por 4 horas. E eu pedi a ele que ele aguardasse pelo menos por 10 minutos até que a psicóloga chegasse ao meu leito. E ele gritou, disse que não, que eu tinha que cooperar, que eu ia ser entubado, que eu não estava entendendo, que os exercícios já não estavam mais fazendo efeito. E aí eu fui dando graças a Deus e falei, ok. Só que naquele dia, além disso, se eu fizesse o exercício naquele momento, eu ia ainda ficar sem almoço. E a minha dieta ainda era semi-líquida. Ou seja, eu até tirei uma foto uma vez, era um copinho assim de uma sopa tão rala que tinha que tomar no copo, então tinha que ser quente. E eu ainda questionei isso, eu falei, cara, espera só um pouco, eu tenho 24 horas ociosas, são 4 horas que você precisa, eu fico até 8. Mas deixa eu falar com a minha família, eu almoço e depois eu fico as 4 horas que você está pedindo. E ele insistindo e eu entendendo que ele era autoridade naquele lugar, me deitei, fiz a videoconferência de bruços, sabendo que isso ia trazer dificuldade para Dani, porque não era uma boa imagem, e eu já estava bem abatido. E aí eu estava ali quando de repente uma médica chegou e bateu no meu ombro e pediu para que eu ficasse de barriga para cima, que ela precisava fazer um procedimento. Só que na noite anterior eu tinha visto 3 pessoas morrer. Uma delas um jovem de 35 anos que chegou no mesmo estado que eu, só que ele era obeso. Imediatamente tentaram entubá-lo, ele teve 2 paradas cardíacas. E em 40 minutos ele foi a óbito. Eu vi isso acontecer, tudo. Sem nenhum biombro, nada, tudo ali às claras. E eu estava muito impactado, e aí eu ouvi o nome dos medicamentos e os procedimentos que eram usados para quem estava sendo entubado. E eu falei, qual é o procedimento? Eu já estava com acesso no meu braço, as minhas veias são boas, o acesso estava recente. E ela falou, eu preciso colocar um acesso na profunda. E eu já tinha escutado que precisava ter o acesso na profunda, porque os medicamentos que são usados, uma pessoa que está entubada, o acesso aqui, ele não resiste, ele estoura. E aí quando ela colocou aqui, eu perguntei, tudo eu perguntava, eu falei, mas já não tem um acesso? Ela, não, mas se nós precisarmos de uma adrenalina, de uma nora, e começou a falar o nome de tudo que eu ouvi na noite anterior daquele jovem que tinha ido a óbito. Vai estourar aqui, precisa ser pela profunda. O que vem na sua cabeça? Você entubado. O cara acabou de declarar. E aí ela colocou. Logo em seguida veio um doutor, que era um dos rotinas, um dos líderes ali do plantão. E ele veio e falou, mano, eu vou precisar te entubar, cara. Eu falei, que isso, doutor? Eu tô bem.
Se tiver de ficar 24 horas pronado, que é de bruços, eu fico. Os exercícios, cara, eu faço tudo, mas pelo amor de Deus, não me entube. Pelo menos lúcido eu consigo lutar, mas entubado eu não consigo. E ele disse, deixa eu te dizer uma coisa, cara. O seu problema é gravíssimo. E apesar do monitor dizer que está tudo bem, a sua saturação e a sua taxa de oxigênio no sangue está muito baixa. E a qualquer momento eu posso perder você, cara. Você vai ter uma parada cardíaca e não tem o que fazer. Eu fiquei desesperado. Ele saiu. O biombo entrou. E eu já tinha convicção de que eu ia ser entubado. Assim como meus olhos enchem de água nessa hora também, no momento. Uma enfermeira chegou do meu lado e ela disse, tá tudo bem? Você vai ser entubado? Aí eu falei, só me resta clamar. E ela disse para mim, você não está sozinho. Nós vamos clamar por você também, no plural. Ali eu fechei os meus olhos e me lembrei do texto que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não tinha condições de orar nem de clamar, eu apenas fechei os meus olhos e Espírito, tentei falar algo para o Senhor e não saía nada. E de olhos fechados eu tentava me ligar com Deus, quando me veio à mente línguas estranhas, línguas que eu não falo. E eu continuei não falando, eu apenas em espírito fiquei contemplando aquelas línguas e eu entendi. O Espírito Santo está intercedendo por mim. Esse é o momento em que não tem mais o que falar. E com os olhos fechados, eu contemplei uma luz que veio de trás do biombo e ele respeitou a matéria, não passou pelo biombo, ele passou por cima do biombo. E eu permaneci com meus olhos fechados e a luz veio. E eu tinha aqui no meu pulso direito um acesso, eu me esqueci o nome agora, aonde eles retiravam meu sangue sem me furar. Apenas abria uma torneirinha e o sangue saía da artéria. Eu precisava fazer um exame todos os dias da artéria. E antes disso, eu fui furado mais de 60 vezes. E dói demais esse exame. Chama-se gasometria, para medir a taxa de oxigênio no sangue. E porque a minha estava muito ruim, eu tinha que fazer toda hora. Então foi dali que saiu o último sangue que disse que estava muito ruim e eu precisava ser entubado. Por quê? Porque os 15 litros de oxigênio que a máscara me fornecia não era suficiente para fazer o meu sangue oxigenar como preciso. E aí eu vi aquela luz subindo e eu de olhos fechados, não abri porque eu queria continuar vendo, passou por cima do biombo que já estava armado, veio assim e eu vi quando ele veio exatamente aqui, ó, no meu pulso, e não só vi, como eu comecei a sentir uma presença sobrenatural no meu pulso. E naquela hora eu tive a convicção, eu falei, Jesus tocou no meu sangue. A minha sorte começa a mudar agora. Eu tive esse entendimento. E de repente eu comecei a ver uma equipe médica e a equipe de fisioterapeutas andando para um lado e para o outro. Um burburinho, algo novo estava acontecendo. E eu tinha certeza que era agir do Espírito Santo. De repente, a rotina da fisioterapia, a líder, veio até mim e disse, João, nós acabamos de receber um equipamento que não existe em hospital público. Só chegaram 2 e você foi escolhido para ficar com esse equipamento. E isso vai te livrar do tubo. Com a profunda, com o biombo na frente e com a palavra de que eu seria entubado. E eu me agarrei naquilo. Eles não sabiam nem usar o equipamento direito, chama-se SINAF.
Não é nome de assistência funeral, não. A sigla é C de catéter, N de nasal, A de alto e F de fluxo. Catéter nasal de alto fluxo. Ao invés de 15 litros de oxigênio por minuto, eu cheguei a ter 100 litros de oxigênio por minuto. Além do alto fluxo, e ele ainda era umedecido, então ainda vinha um vaporzinho quentinho, que me dava ainda uma qualidade de vida e um conforto. E aí, queridos, começaram a me estudar. Só que antes do catéter vir, eu pulei uma parte. Antes do catéter vir, quando eu ainda estava com a máscara, que não estava fazendo efeito, e fazia um exercício que era horroroso, é como se você estiver a 150 por hora no carro e bota o rosto para fora assim, ó. Era exatamente esse o sentimento. E eu estava com aquele negócio fazendo ali com toda a minha força. De repente alguém bate no meu ombro e diz assim: faça tudo o que eles mandarem, isso vai te salvar. E eu não podia olhar para o lado, porque o pescoço estava imobilizado com a máscara, e eu só fazia assim, ó. E a pessoa dizia para mim: deixa eu te dizer algo, a igreja está orando por você. E eu dizia: amém, amém. Nós estávamos orando no grupo de pastores da Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, e essa semana nós perdemos 3 pastores pro Covid. E lá dentro tá me ajudando pra caramba. E ela disse: mas o Senhor manda te dizer nesta manhã que com você será diferente. Você vai sair dessa para a glória dele. E eu tenho uma palavra para você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor estás comigo. E aí, quando eu vivi essa experiência que eu te disse, essa palavra ficou queimando em meu coração. E eu só pensava nisso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Se eu não quero passar pelo tubo, mas se esse for o vale da sombra da morte, seja feita a sua vontade. Mas Pai, eu não quero, eu quero lutar. E aí veio o Senaf, eu comecei a ter qualidade de vida, começaram a me estudar. E aí fez o primeiro exame, era 2 horas, 6 horas, 12 horas e 24 horas. A gasometria. Começaram a fazer o exame, botaram a 100%, e a minha taxa que dava 48, no melhor cenário 50, deu 72. E aí eu me lembrei daquela presença no meu pulso e disse: o Senhor tocou no meu sangue. O segundo deu 80 e pouco, e o último deu 100. Todo mundo muito otimista. E aí disseram: está funcionando, agora vamos para o desmame. Nós vamos tirar tanto o oxigênio quanto o fluxo de 5 em 5. E começou a tirar. Quando chegou de manhã, fez o exame, caiu de novo a taxa. Sobe de novo. E eu fiquei nesse processo por 7 dias. E quando eu me animava, e tinha um doutor lá, o doutor Júlio, que aquele cara era sensacional. Ele vinha até mim e falava: cara, eu vou devolver você para Daniela. Ele não falava esposa, ele dizia nome para os seus filhos. 100%, cara, não desiste. Eu já vi muita gente chegar aqui melhor do que você e morrer por causa da cabeça. Você tem uma cabeça boa, resiste. Eu falei: não, estou resistindo, Deus está no controle. E ficava todo mundo naquela expectativa. Quando eu ia para o desmame, ficava ruim de novo e tinha que subir. E eu dizia: Dani, não consegui tirar o aparelho. E a pergunta todo dia ainda: precisa ainda do oxigênio? Eu dizia: sim. Ia subindo. Eu faria 19 anos de casado no dia 23 de março. E eu idealizei: dia 20 eu preciso desmamar completamente para subir para a enfermaria. Dia 23 está em casa. E comecei a falar para toda a equipe médica, residente,
fonoaudiólogo, nutricionista. Pô, pastor, você ficou no hospital público? Fiquei, vocês não têm noção de quantas pessoas iam no meu leito. E daqui a pouco você vai entender o motivo. Muita gente ia no meu leito conversar comigo, muita gente. E aí eu fiquei naquela expectativa, dia 20 vou terminar. E aí quando foi, o desmame foi diminuindo, passou dia 20, passou dia 21, falei com o Dani dia 22, que foi a última tentativa, e eu falei, Dani, mais uma vez eu não consegui, eles não conseguiram desmamar, eu ainda preciso ficar no SINAF. Mas dando graças a Deus por todas as coisas. E aí veio uma outra pessoa e disse, eu estava no 5º andar e o Senhor me fez lembrar de você e pediu para que eu viesse aqui te dar uma palavra. Eu disse amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei o que isso quer dizer, mas se Deus mandou, você vai entender ainda hoje. Eu falei amém. E eu quero te incentivar, queridos, a liberar a palavra na vida da pessoa quando Deus disser que você tem que liberar. Talvez para você não faça sentido, talvez para você seja um versículo conhecido, talvez seja algo da tua cabeça, mas para mim fez todo sentido um versículo simples como: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vivi isso e isso me ajudou a vencer. Lembra que eu disse que eu não tinha uma Bíblia? Lembra que eu disse que eu não conseguia ouvir louvores, que eu não conseguia meditar? E quando eu decidi ter um relacionamento mais íntimo e estar orando sem cessar, como diz o próximo versículo aqui de Tessalonicenses, orar sem cessar, é isso que eu estava fazendo, as coisas começaram a mudar. E eu declarava, eu preciso de uma Bíblia, eu preciso de uma palavra. E toda hora alguém vinha e dizia, estava no 4º, estava no 5º, estava no 3º andar, estava na cozinha, me lembrei de você, e Deus mandou eu vir trazer uma palavra, e todo dia tinha uma palavra diferente. Tinha uma expectativa de estar na igreja, eu achei que eu poderia vir no próximo domingo, e aí, sem papel, sem caneta, sem Bíblia, sem ouvir nada, sem nenhuma inspiração, a não ser a que nós precisamos e é essencial, que é do Espírito Santo, eu comecei a fazer esboço de mensagem aqui, ainda que eu não lembrasse da referência, mas eu lembrava do texto, eu lembrava de tudo, e eu começava a organizar os tópicos, e eu ia ministrando para mim mesmo. E deixa eu te dizer algo, eu nunca vou ministrar nenhum desses esboços aqui, sabe por quê? Depois eu entendi, todas aquelas mensagens não eram para o domingo, eram para mim. Deus estava falando comigo, fazia parte do processo. Sem um papel, sem uma caneta, sem uma internet, sem nada, sem uma chave bíblica. E eu tinha todo o esboço organizado aqui, queimando aqui, era para mim, era para me edificar. Eu dizia que eu não conseguia ouvir uma mensagem, eu dizia que eu não tinha acesso à Bíblia, mas tudo que eu precisava estava dentro de mim, chama-se Espírito Santo, estava ali todos os dias, me fortalecendo, me nutrindo, e me dando tudo aquilo que eu precisava, cuidando de mim em todos os detalhes. E na minha oração era, Senhor, eu precisava tanto ler uma palavra, e o versículo vinha. Teve um dia que eu senti muito falta dos louvores dessa comunidade de fé, em especial dessa equipe. Mas qualquer louvor servia, eu queria era louvar. E aí, amados, eu tentei aqui na minha intimidade ali, deitadinho, quietinho, louvar ao Senhor, porque graças a Ele eu já estava dando. Sendo grato, independente das circunstâncias, eu já estava fazendo, mas eu senti uma necessidade de adorá-lo. E quando eu comecei a tentar cantar, depois de 2, 3 palavras, eu ficava sem ar. A tosse vinha. Mesmo com um catéter de alto fluxo, eu não conseguia. Por quê? Porque ele ia pelo nariz, o nome já diz, é um catéter nasal. E quando eu cantava, eu perdia a respiração. Eu tinha que manter uma constância, porque era aquele alto fluxo entrando. E a partir do momento que eu tentava cantar, eu perdia ali o time e me engasgava, eu não conseguia, e como aquilo me fazia mal.
Por que eu estou fazendo questão de falar isso e está anotado? Porque muitas vezes nós podemos louvar ao Senhor e não louvamos porque nós não gostamos daquela canção, porque ela é repetida, porque não é um ritmo que nós gostamos. Só que nós precisamos entender que o louvor é para Ele, não é para nós. Nós precisamos entender que nós precisamos louvar e adorar ao Senhor porque Ele é digno de receber a nossa adoração. E agora eu estava numa situação em que eu queria muito ouvir um louvor e não tinha como. Queria muito louvar o Senhor e eu chorava: Senhor, eu só quero te adorar. Só isso. E Ele é lindo demais. E desce alguém lá do 5º andar. Já tinha alinhado com a médica de plantão. Me traz um fone com Bluetooth. E diz assim: eu estava no 5º andar quando o Senhor me incomodou para te trazer isso. Você precisa ouvir louvores nesta manhã. Eu botei, eu falei: mas pode? Ela falou: eu já falei com a médica e já está liberado. Bota só no lado direito para que você possa ouvir as pessoas caso eles te chamem. E eu me deitei de lado, coloquei ele e comecei a chorar, e dizendo: Senhor, você cuida de cada detalhe. Eu sei que o desejo de te adorar vem de ti, mas até a canção o Senhor proporcionou para que eu pudesse te adorar nessa manhã. E lembra do que eu disse? Que muitas vezes nós temos dificuldade de cantar porque a canção não nos agrada, é antiga, é repetida, não é aquela que nós gostaríamos. Deus trata em cada detalhe. E a primeira canção era Preciso de Ti, da Lagoinha, uma canção de mais de 20 anos. E o primeiro sentimento foi: meu Deus, o que vai vir depois? Porque não é um louvor que eu costumo ouvir, mas nunca fez tanto sentido para mim, nunca fui tão ministrado. Porque a canção diz que eu preciso de Ti mais do que o ar que eu respiro, e tudo que eu precisava naquele dia era o ar, era o oxigênio. E eu dizia: Senhor, Tu és lindo. Não estou nem aí para o oxigênio, a única coisa que eu preciso é o Senhor. Logo em seguida veio Águas que Curam e que Limpam. E eu já não estava mais nem aí para o repertório, eu queria adorar o Senhor, não importando com as pessoas que estavam passando ali, vendo eu chorar no meu secreto, em público. E a terceira falava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse: Deus quer falar algo comigo a respeito. De repente vem o Dr. Júlio, fala: cara, é a terceira vez que a gente tenta desmamar e não consegue. Não sei mais o que eu vou fazer, cara, mas você vai sair daqui, você precisa sair daqui. Não tem condições de você ficar nesse ambiente, cara, isso vai fazer mal para você, eu preciso te mandar lá para cima. E lá para cima era a enfermaria. Eu vou pedir uma TC para você, eu vou pedir uma tomografia. E ele brigou com o hospital inteiro para conseguir liberar uma tomografia para mim, e conseguiu. E eu estava com um catéter de alto fluxo. E nesse momento eu estava com 50 litros de CO2 por minuto. E para sair dali, para ir até a sala que fazia tomografia, eu não tinha como levar o SINAF. Eu tinha que ir com uma máscara normal, que dá no máximo 15 litros de oxigênio por minuto. E aí eles botaram o SINAF lá no alto para encher meu pulmão e meu sangue de oxigênio, para dar tempo de eu ir e voltar sem a minha saturação baixar. E qual era o processo? Eles não deixavam a minha saturação ficar em 100%, porque eles entendiam que não era bom. Então quando ela ficava em 100%, eles abaixavam um pouco, aí vinha para 95%. Meu pulmão começava a se acostumar, chegava a 100%, eles abaixavam mais um pouquinho. A saturação vinha para 96%, 94%, aí ela ia subindo, eles iam sempre abaixando. Nesse caso, eles aumentaram o máximo que dava para aumentar, minha saturação estava em 96%. Eu saí com o oxímetro no dedo, 15 litros de oxigênio e fui. Quietinho, morrendo de medo, sem nem se mexer para a saturação não baixar, para não passar mal. Me levaram na maca, e eu olhando o tempo inteiro, 97%.
98, 99, 100. E eu me lembrando daquela presença tocando no meu sangue. Porque o natural era minha saturação baixar. Não a ponto de eu passar mal, mas baixar porque eu estava com menos oxigênio do que o normal. E eu voltei e falei para a enfermeira que me acompanhava e me deu oxímetro. Eu falei, olha, eu acho que sair do CTI me fez bem, porque minha saturação está 100%. E ela disse, está melhor que a minha. Pegou assim, botou a dela estava 95%. E eu comecei a entender que algo estava acontecendo. Só que ao entrar, eu fiz uma oração em alto e bom som. O maqueiro ouviu, a enfermeira ouviu, e eu disse, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem, então eu creio que essa tomografia vai surpreender os médicos. Eu creio que quando eles orarem o resultado, eles não vão entender nada, a ciência não vai ser capaz de explicar. E coloquei a mão no meu peito e comecei a ministrar sobre a enfermidade. Louco, maluco. E eu dizia, Covid, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda sequela que você pode ter trazido e causado para o meu pulmão seja anulada agora em nome de Jesus. Eu te ordeno, saia do meu corpo agora em nome de Jesus. E eu entrei, voltei. O doutor Júlio foi embora e eu fiquei esperando até o dia seguinte. E aí, doutor, alguma notícia? E ele disse, irmão, não tenho uma notícia boa para você. Você está com fibrose pulmonar. Eu falei, o que é isso? Ah, são cicatrizes. Ele começou a explicar, vai ficar debilitado, não vai conseguir falar. E eu pensava, como que eu vou pregar? Não vou conseguir falar, como assim? Talvez você use bombinha. E eu já ficava imaginando um cara asmático, dando 2 passos, tá aqui a bombinha. Ainda não precisei dela. E eu falava, meu Deus, vou ter que usar bombinha, não vou poder falar. E agora, ao invés das fonoaudiólogas me entrevistar, como elas vinham todo dia, era eu que perguntava. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou com fibrose pulmonar. Fica tranquilo, isso aí muita gente tem Covid. Então, o que eu quero saber é se quando eu sair daqui, eu vou conseguir falar pelo menos uns 40 minutos. Elas riam e diziam, não, você vai precisar esperar um tempo. E o processo é lento. Eu falei, agora eu estou ouvindo de processo. Amém. Fiquei abatido pra caramba naquele dia. Pronei como pediram e fiquei ali 6 horas naquele dia ao invés de 4. Chorando, clamando ao Senhor e querendo entender os meios que Ele estava utilizando para que o nome dEle fosse glorificado. Porque na minha cabeça, eu orei com tanta fé que não podia ter uma fibrose pulmonar. Na minha cabeça não tinha como ter um resultado diferente daquele que eu esperava. Mas continuei glorificando e agradecendo a Deus pelo que Ele estava fazendo. Quando naquele mesmo dia vi aquele mesmo burburinho, equipe médica, equipe de fisioterapeutas andando para lá e para cá, olhando para mim, conversando, falando. E aí o que você pensa diante de uma notícia ruim? Pronto. A última saída era o Sinaf, não está funcionando, vão me entubar. E ela veio novamente, a Adriana, e falou, João, eu não tenho uma notícia muito boa para você. Eu falei, pode falar. E ela disse, olha, a gente já tentou desmamar 3 vezes, não está funcionando, e agora a gente descobriu que você está com uma fibrose pulmonar. E fibrose é algo que o tratamento é muito lento, não faz sentido você ficar com o Sinaf, que não vai funcionar. Então a gente vai tirar o Sinaf para salvar uma outra vida, você vai voltar para o oxigênio normal, para o CO2, e em breve, se você precisar, você dá de novo. Mentira. Eu via na cara dela que era mentira. Eu falei, tudo bem, não tem o que fazer, vamos então para o CO2. E aí, ela não me disse, mas a minha leitura é, ou eles vão me entubar, ou eles estão desacreditando e vão deixar eu morrer. Porque naturalmente não tem como você sair. Eu já estava com 35, tinha diminuído 35 litros de oxigênio por minuto para 15, ia dar ruim, pô. Se 35 com alto fluxo, com toda aquela tecnologia,
não estava dando certo. Imagina com uma máscarazinha simples. Mas aquela palavra começou a queimar dentro do meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu me lembrei da oração que eu fiz, que a tomografia ia surpreender os médicos. Por quê? Foi através da tomografia, foi através da fibrose pulmonar, que eles entenderam que precisavam desmamar na marra, porque da maneira que a ciência tinha estabelecido não funcionava. E deixa eu te dizer algo: Deus não divide a glória dele com ninguém. E quem estava sendo exaltado o tempo inteiro, e toda a equipe de fisioterapia e médicos vinha toda hora no meu leito, não para ver o João, mas para ver o Sinaf, para conhecer o Sinaf, para entender como que ele funcionava. E ele que estava sendo exaltado, era ele que estava fazendo o meu sangue voltar a oxigenar como deveria. Tiraram o Sinaf. O medo veio, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor me fazia lembrar do caminho do leito do CTI até a sala do TC. E eu disse: o Senhor já tocou no meu sangue. Colocaram 97, 98, 100. E eu já sabia, e já estava com um nível de intimidade grande com os fisioterapeutas, que não era saudável ficar em 100. E quando ele passava, eu dizia, ele vinha e eu dizia: ó, a saturação está 100, pode abaixar um pouquinho. E ele ia lá e abaixava para 14, ia para 96, passava algumas horas, voltava para 100. E eu dizia: aumentou de novo. Ele baixava um pouquinho, 13. Eu estava com 35 no catéter de alto fluxo, e agora eu estou com 13. O Dr. Júlio chegou com aquela palavra de ânimo dele, e eu disse: ei, doutor, estou saturando a 100 e eu estou com 13. Ele falou: é? Vou te mandar embora lá para cima agora. Em breve você vai estar lá. E jogou para 10. Eu falei: esse cara é mais louco que eu. Foi lá para 94. O medo bateu, mas existia uma fé que queimava dentro de mim. Foi subindo, foi subindo. Resumindo, naquele mesmo dia, eu fui jantar com 7 e a saturação 97. E a fisioterapeuta que estava de plantão para ficar à noite era mais doida que eu. Eu já estava tirando a máscara, já abria a gaveta, já pegava um catéter nasal fininho, já colocava, eu mesmo amarrava. Comi e a saturação permaneceu, porque com o catéter mais fino ela desce. E eu chamei e disse: olha, eu comi, fiz esforço e a saturação permaneceu do mesmo jeito. E ela perguntou: você tem coragem de dormir com esse catéter? Eu falei: com certeza, cheio de medo. Era só um fiozinho e eu já sabia o esquema, amarrei ele aqui, trancei por aqui, enrolei atrás da orelha. Falei: se ele soltar eu morro, mas ele vai soltar não. E clamando ao Senhor, oração de Marco Feliciano: Senhor, envie 2 serafins, aquele que queimam em fogo, e um fique segurando a espada com uma mão e a outra o catéter do lado direito. Desse jeito, irmão. E dormi tranquilamente. No dia seguinte, a Adriana chegou, que era a rotina da fisioterapeuta, e ela disse: o que o senhor está fazendo com esse catéter? Aí eu falei: foi a fisioterapeuta de plantão que colocou. Como que o senhor está somente com 6 litros de CO2 por minuto? A saturação está 100%. E ela saiu soltando fumaça, chamou o médico de plantão e disse: colha a gasometria dele, não se espante, porque vai dar muito ruim. Ontem ele estava com 35% de oxigênio, com alto fluxo, e hoje ele está com 6% e está com um catéter que ele não deveria estar. Então não se espante, porque vai dar muito ruim. E eu ouvi, e eu olhava para os céus,
fechava os meus olhos e disse: eu creio que o Senhor tocou no meu sangue. E ele fez a gasometria, entregou na mão dela, e eu olhando tudo assim, eu já tinha um esquema do ponto cego, onde eu ouvia os médicos, entendia a movimentação. Eles achavam que eu não estava olhando, mas eu estava olhando tudo. E quando ela pegou, eu fiquei esperando a cara dela de espanto, e ela realmente teve uma cara de espanto e fez igual o Júlio adorando. Começou a saltar, pular e correr em direção à equipe dela e disse: vocês não vão acreditar, foi a melhor gasometria desde que o João entrou aqui. Pode aplaudir Jesus, é milagre. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Vou resumir. Ainda temos que ceiar o Senhor. E aí o doutor Júlio chegou, eu doido para ele chegar. Médico, cético. E quando ele entrou, eu estava numa posição estratégica, de frente para a porta, onde eu vi as pessoas chegarem vivas e falando, e saindo no saco preto. Onde eu via os plantões trocando. Onde eu via tudo. Estava no pior lugar do CTI. E eu vi quando ele entrou, ele veio direto em mim para me dar uma palavra de ânimo. E eu fiz: doutor Júlio, estava te aguardando. E ele veio e eu disse: o senhor acredita em milagre? Ele falou: você está com a cara melhor. Eu falei: o senhor acredita em milagre? Ele: fala comigo. Eu falei: o senhor... Ele todo agitado. Eu falei: o senhor acredita em milagre? Ele falou: o que aconteceu? Eu falei: pega a minha gasometria lá de ontem à noite e de hoje pela manhã. Mas o que houve? O que deu? Eu falei: pega lá. Aí ele foi lá, pegou, voltou rindo e disse: então, não é milagre, seu pulmão está respondendo e está desinflamando. Eu disse: é milagre sim, isso só está acontecendo porque Deus está operando. Ele falou: eu não quero nem colher outra gasometria, ainda hoje você vai para a enfermaria, ainda hoje eu vou te tirar desse lugar, ainda hoje eu vou te dar alta, não quero mais ver sua cara, João. Eu fiquei louco. Lembra que estava com 6? Aí o doutor Júlio, mais maluco que eu, falou: tá com quanto aí? Eu falei: tá com 6. Ele falou: agora tá com 4. E abaixou. Eu falei: meu Deus, eu preciso subir para a enfermaria, deixa eu subir com 4. Daqui a pouco ele vai me travar. E a saturação não baixou, querido. Passaram 2, 3 horas, eu almocei, a saturação não baixou. Ele veio: e aí, tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, então vai ficar melhor ainda. Jogou para 2. Falei: que isso, doutor Júlio? Ele falou: você precisa ir embora, não tem como você ir embora com oxigênio, cara. Você precisa voltar a respirar o ar natural. Você vai embora para tua família, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Eu vou te devolver para Daniele, para os seus filhos. E eu almocei, daqui a pouco veio o maqueiro. Tava com 2. Daqui a pouco eu vou te levar. Eu só vou levar o rapaz ali para fazer um exame. Eu falei: tá bom. Aí eu entrei na brincadeira e falei pro fisioterapeuta: bota para 1 pra gente ver como é que fica. E ela botou 1. E eu continuei com a mesma saturação e subi com 1. Doido para tirar aquele negócio, mas eu tava há 15 dias respirando um oxigênio que não era o oxigênio natural. Não tinha como sair assim de uma hora para outra, né, Marcelo? Mas eu queria passar o dia da família com a minha família. Isso era quarta-feira. E todo mundo me disse que na enfermaria você fica de 2 a 3 dias. Eu falei: eu tenho que ir hoje, eu tenho que tirar essa porcaria hoje, porque aí deve ser 2 a 3 dias depois que tira o catéter. E aí eu subi com 1, doido para tirar. 16 dias sem tomar um banho digno, e lá na enfermaria tinha um banheiro, era uma suíte. Falei: preciso tomar um banho, preciso ir ao banheiro como gente. O básico, queridos, que muitas vezes nós não agradecemos e não valorizamos. Era tudo para mim. Cheguei em casa, minha mulher falou: meu marido voltou outro, tá tomando 7, 8 banhos por dia, tá acontecendo alguma coisa. Tá tudo bem, eu dizia: tá tudo bem, pô, só quero tomar um banho. Toda hora tomava banho, cara. Valorizando as pequenas coisas.
Antes de encerrar, eu disse que eu estou resumindo e eu tenho tanta experiência para contar que eu acho que até dezembro de 2021 nas mensagens sempre vai ter uma experiência que eu vivi lá. Então, não fique triste se eu não conseguir contar tudo hoje. Mas eu queria falar sobre algo que eu já fui ministrado no Veredas Antigas e eu sempre compartilho com vocês. O poder da palavra liberada sobre uma autoridade, através de uma autoridade. E todos os dias eu recebo uma ligação, um áudio da minha mãe. E a minha mãe sempre libera uma palavra de bênção sobre a minha vida. E dentre elas tem uma que ela repete muito: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido. Lembra quando eu disse que eu vi a rodinha do carrinho que buscava os mortos no saco preto, que batia um pânico? Todas as vezes que eu ouvia aquela rodinha, algo falava mais alto ainda dentro de mim, na voz da minha mãe: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. E aquilo me enchia. Então libere palavra de bênção sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos, sobre os seus liderados, sobre os seus alunos. Você que é professora, você é autoridade na sala de aula, então libere palavras de bênção, ainda que os seus olhos naturais vejam que aquela criança não é uma bênção. Diga: você é uma bênção. Eu te abençoo, você será alguém. Diga isso para os seus filhos, diga isso para os seus afilhados. Você é uma autoridade sobre a vida de alguém. Isso faz toda a diferença, isso fez a diferença na minha vida. E como eu disse, se você tem uma palavra para liberar sobre a vida de alguém, libere. Nesse momento de que eu precisava muito ouvir uma palavra e o Senhor estava mandando alguém para falar algo para mim o tempo inteiro, eu ouço uma jovem cheia de autoridade conversando com uma outra a respeito da palavra, e ela estava sendo confrontada, e essa conversa demorou meia hora. Ela sendo confrontada, ela falou: não, porque a minha Bíblia diz isso, porque a minha Bíblia diz aquilo. E eu fiquei atento quando ela ouviu falar, quando ela começou a falar de Jesus, eu falei: meu Deus, alguém está falando de Jesus. E fiquei atento, fazendo muita força, sem óculos, não conseguia ler os lábios, então eu só ouvi o que ela dizia. E aquilo foi me enchendo, aquela jovem cheia de Deus, falando a respeito da palavra, lutando pela verdade, pelo evangelho do reino, com muito conhecimento. Eu dizia: uau, essa menina é uma benção. E aí Deus começou a me dar um texto de Lucas 15, falando da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, do filho pródigo. E eu entendi que essa palavra era para a menina que estava confrontando a menina que estava cheia de Deus. E eu falei: eu preciso liberar isso para ela. Ela precisa ler. E Jesus dizia: eu amo tanto que a dracma é ela, que a ovelha perdida é ela, e que o filho pródigo é ela. Só que no meu entendimento era a menina que estava confrontando. Mas depois eu percebi, sem ouvir Deus, sem nada, dentro de mim queimava algo que eu precisava compartilhar isso com a menina que estava cheia de Deus, cheia de autoridade, falando sobre a palavra. E eu disse: meu Deus, a menina vai achar que eu estou dizendo que ela está desviada. Como é que eu vou falar isso com ela? E eu disse: se o Senhor me der uma oportunidade, eu falo. E eu ainda estava com muita dificuldade para falar, mesmo com o Senaf. Naquele dia eu não consegui. A palavra é muito linda. O Espírito Santo, ele atua de uma maneira poderosa. Então, quando Deus te disser algo, te der uma palavra para você compartilhar, ainda que não faça sentido, compartilhe. Naquele dia eu não compartilhei com ela, no dia seguinte ela passou e eu fiz sinal para ela e a chamei. Não tinha nenhum contato com ela, diferente de outras. Ela nunca caiu na escala para cuidar do meu leito. E nesse dia eu a chamei e disse: você tem 5 minutos? Ela falou: tenho. Eu falei: olha, você me perdoa, eu estou aqui alguns dias, sedento pela palavra, sedento para ouvir, para ler. E eu ouvi você falando a respeito de Jesus, e não tive como não prestar atenção, porque eu precisava me alimentar. Eu estou com muita fome, estou com muita sede. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu vi a autoridade que você estava falando, o quanto estava sendo confrontado. Por muitos momentos eu estava intercedendo pela sua vida. E aí eu comecei a ter dificuldade para falar, muito cansado. Deus foi me enchendo e eu
fazia assim para ela, porque eu precisava respirar, e eu disse: deixa eu te dizer algo, você sabe que você tem um chamado evangelístico? E ela começou a chorar. Você sabe que Deus te ama muito? E ela chorando. Ela falou: então, deixa eu te dizer algo, ontem eu estava desviado, mas quando eu comecei a manusear a palavra, algo queimou dentro de mim, eu entendi que eu precisava ir para a igreja e voltar para Cristo, e eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu me reconciliei ontem, e eu fui confrontado pelo Espírito. A dracma perdida era ela, a ovelha perdida era ela, e era ela que precisava voltar para a casa do Pai. Deixa eu te dizer algo, o Espírito Santo não precisou de mim, Ele completou a boa obra na vida daquela jovem, e eu perdi a oportunidade de ser um canal na vida dela. Não desperdice a oportunidade de ser boca de Deus, queridos. E ela falou: você acredita que eu estava desviada? E eu ri e disse: sim, o Senhor já tinha me revelado, mas o importante é que Ele te ama. E ela disse: eu sou levita. Eu falei: você pode até cantar na igreja, mas o seu chamado é evangelístico. Deixa eu te dizer algo que Deus ministrou ao meu espírito. Eu vi ontem o confronto e o quanto você lutou pela palavra, mas Deus manda te dizer que mais do que você lutar pela Bíblia, é ser a Bíblia que a sua amiga talvez nunca vá ler por conta do seu posicionamento. E ela chorava no meio do CTI, todo mundo olhando e ela chorando, e eu ministrando algo de Deus na vida daquela menina. Não desperdice a oportunidade. Compartilhe Jesus, compartilhe o amor, compartilhe as suas experiências, porque isso vai fazer a diferença na vida de outros. E eu quero encerrar para ceiarmos. E aí vou convidar o Ministério de Louvor. Eu subi com um litro de oxigênio na máscara. Naquele dia eu estava louco, aguardando o fisioterapeuta para fechar o meu oxigênio, não apareceu ninguém. E eu perguntava para a enfermeira: cadê? Aonde estão os fisioterapeutas? Ela falou: na enfermaria eles não ficam à noite. Por quê? Eu falei: eu preciso muito que ele desligue o oxigênio. Como assim? Você precisa? Eu falei: não, eu quero ir embora. Ela: calma. Dia seguinte, 8 horas da manhã, o fisioterapeuta chegou na porta e ele disse: tudo bem, eu sou fulano de tal, fisioterapeuta de plantão. Eu falei: eu estava te aguardando, tem como desligar? Ele olhou 1 litro e falou: claro, vamos desligar isso e vamos ver o que vai dar. E desligou. O medo bateu e eu voltei a respirar. 8 horas da manhã, quando foi em torno de 10 horas, eu aprendi a contar as horas, né, queridos? Então, eu posso errar 15 minutos para frente ou para trás. Quando foi em torno de 10 horas, a doutora entrou e eu estava sem oxigênio. Ela disse: tudo bem, João? Tudo bem. Eu sou a doutora fulana de tal. Eu falei: tudo bem, como é que você está? Melhor que ontem. Foi a melhor noite desses 16 dias. Aqui eu consegui dormir melhor. Aqui realmente, lá é um desespero. Não sei nem como que você aguentou ficar tanto tempo lá. As pessoas não aguentam ficar tanto tempo. Eu falei: é Deus, doutor. Como é que você está? Tá bem. Ouve aqui. Saturação, tá bem? Tá tudo bem. Vamos embora para casa hoje? No primeiro dia. Eu falei: vamos. Ela: quando que você tirou o catéter? Eu falei: hoje. Infelizmente, só porque você tirou o catéter hoje, você não vai para casa, mas amanhã eu te dou alta. Falei: amém, Daniele. 2 dias sem notícias de mim, já estava na enfermaria. A enfermeira não chegava, a psicóloga não passou, e eu desesperado: cadê a psicóloga? E nada. Chegou uma enfermeira que eu nunca vi na vida. Eu falei: eu preciso fazer uma ligação para minha esposa. Nunca vi. Ela disse: agora. E eu fiz uma ligação de vídeo. Ela: ninguém pode ver. Eu falei: fecha a porta. E eu disse: Dani, se prepara, porque amanhã provavelmente eu terei alta. Ela: que é isso? Eu falei: sim, eles vão te ligar pela manhã, mas eu vou sair por volta de 2 horas. Prepara tudo, existe uma grande possibilidade de eu sair amanhã. Eu acabei de falar com a Dani, deitei, comecei a agradecer ao Senhor e chorar. Comecei a orar em voz alta, que os corredores estavam ouvindo. Quando de repente eu me lembrei
que no início do processo eu queria muito louvar ao Senhor e não conseguia. E eu comecei a dizer: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, Tu és bom, Tu és lindo. E quando eu me peguei dizendo: Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo és bom, Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Quando eu me dei conta, o homem natural começou a pensar: meu Deus, eu já posso louvar ao Senhor, mas o que os médicos vão dizer, o que os médicos vão pensar? E o homem espiritual gritava mais alto e dizia: não estou nem aí para o que eles vão pensar, eu quero saber o que o meu lindo Jesus vai dizer. E eu comecei a declarar em alto bom som: lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti o que posso te dar, por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Você pode aplaudir a Jesus porque Ele é bom. E no dia seguinte eu tive alta. No dia seguinte, depois de 18 dias naquele lugar, o Robson, meu discípulo, não levou o carro até o estacionamento e disse: o pastor João é faca na caveira e vai sair andando até o carro. E assim foi. Fui andando até o carro, glorificando a Deus, porque Ele é bom. Yeah! Seja exaltado, seja adorado, Espírito Santo, para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor
Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. E aí, antes de eu sair, eu comecei a receber visitas. Médicos, enfermeiras, técnicos, pessoas que me conheceram no CTI, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, e começaram a dizer as experiências do outro lado, as experiências que eles tiveram com Deus. E aí eu fui entender que tinha um grupo de intercessão no hospital pagando um preço pela minha vida. E quando elas disseram que a igreja estava orando, que nós estávamos orando, não era vocês só, mas era a igreja ao qual elas representavam. Existia uma equipe que estava orando por mim, membros do mesmo corpo, que professam a mesma fé e servem ao mesmo Senhor. E aí, para fechar, na enfermaria tive uma experiência. Fiquei 24 horas com um rapaz que estava lá e foi céu na terra. Ele me edificou muito e eu também a ele. Ele foi embora no mesmo dia. Entrou uma senhora bem velhinha, bem idosa, bem difícil, que eu consegui testemunhar algo de Deus na vida dela. E quando eu estava saindo, ela perguntou o que eu fazia, e eu falei para ela que era um pastor, e ela disse: então ore pela minha vida. Eu tive a oportunidade de orar pela vida dela ali também. Deus me deu muitas oportunidades naquele lugar. E aí, para encerrar, uma fonoaudióloga, que foi uma das pessoas que me abençoou demais, foi a pessoa que trouxe o fone para que eu fosse ministrado através dos louvores. E aí eu perguntei para ela e para mais duas que estavam com ela, que também eram fonoaudiólogos. E aí eu perguntei: eu estou com fibrose pulmonar, em quanto tempo você acha que eu consigo falar? Uns 40 minutos. Ela falou: vai demorar muito. Eu falei: então, porque eu sou pastor. Elas riram e disseram: o hospital inteiro sabe que você é um pastor. E eu falei: como assim? Nós ficávamos muito impactados. Lembra do meu emocional e da minha mente, que vocês estavam orando? Porque o bicho estava pegando, as pessoas estavam morrendo, o desespero no CTI. Nós olhávamos para você e você estava em paz. E nós entendíamos que era uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não pode dar. E nós entendíamos que tinha algo diferente em você. Foi quando nós descobrimos que você era um pastor. E o assunto nos corredores, nos refeitórios, nos CTIs, tem um pastor lá novinho. Ó, ainda me deram a moral. Um pastor novinho que está prestes a ser entubado. Nós precisamos pagar um preço por ele. Tem muito pastor morrendo. Vamos orar por ele. E elas estavam intercedendo. E quando eu perguntei se eu podia ficar 40 minutos, elas riram. Disseram que sabiam que era pastor e disseram: já quer pregar, né? Eu falei: eu já tenho algumas mensagens, só que eram para mim. Essas mensagens eu não vou compartilhar com vocês. Me perdoem. Foi Deus tratando de mim em algumas áreas. E elas disseram: infelizmente você vai ter que fazer fisioterapia respiratória. Infelizmente você vai ter que por um tempo usar bombinha. Infelizmente você vai ter que esperar o tempo para o seu pulmão desinflamar, porque você não vai conseguir falar 10 minutos. O que você pode fazer é orar pelas pessoas. E uma delas trouxe um papel, e no papel a primeira coisa que estava escrito para mais uma testificação era Salmo 91. Lembra? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, e tu não será atingido. Meu olho já encheu de água, entendendo: o Senhor testifica tudo em todas as coisas. E depois grandão escrito: Deus é fiel. Lembra que eu declarava o tempo inteiro que Ele era fiel? E depois, se possível, ore, e o nome da família dela inteira, para que a gente pudesse estar orando por ela. E ela está na lista de oração, ela, o seu marido e a sua filha. E aí eu entendi. Comecei a fazer a live de oração,
E eu consegui entender que eu conseguia ficar 35, 40 minutos falando. Eu falei, eu não estou nem aí porque o profissional está falando. Eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu estou bem, queridos. Contra tudo e contra todos. Contra a ciência, mas acreditando naquele que me chamou. Consegui ficar aqui mais de 40 minutos falando com vocês sem me cansar. Consegui até louvar um pouquinho ao Senhor. E eu sou grato por essa oportunidade. E o primeiro medo era ficar sem a presença de Deus, lembra? O segundo era ser entubado. E o terceiro é como que eu ia fazer para pagar as contas. Como que eu ia fazer para colocar comida dentro de casa? Quanto mais o dia passava, era menos um dia de trabalho. E eu sou profissional liberal. Então eu trabalho de dia para comer de noite. E a Dani falava, fica tranquilo, as coisas estão sendo providenciadas. Mas eu não acreditava 100%. E a palavra que era liberada quase todos os dias de lá é, eu estou cuidando da igreja, eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando de você. Essa era a palavra que era liberada sobre a minha vida. E quando eu cheguei em casa, louco para saber o histórico, o que estava pendente na igreja, o que estava pendente em casa, as finanças, porque eu ainda recebi a notícia que eu precisava de mais 14 dias de quarentena, que acabou ontem. Então também não estou trabalhando. E quando eu cheguei em casa, todas as minhas contas estavam pagas, a despensa cheia. E realmente Deus cuidou de cada detalhe. E só foi possível porque a igreja se mobilizou, porque amigos que quiseram contribuir, entraram aí nessa campanha. E eu sou grato a Deus em primeiro lugar, e a igreja do Senhor que entendeu o que é ser igreja, que entendeu qual é o evangelho do reino. Então eu quero agradecer a Deus e a igreja por todo o carinho, por todo o amor e pelo que vocês fizeram por mim e pela minha família. Amém? Estamos encerrando. Faça assim com as suas mãos, eu quero te abençoar. Que o Senhor possa surpreendê-los nessa semana. Que seja uma semana de bênção. Que as minhas experiências sirvam como inspiração para que você viva o sobrenatural de Deus. Não em um leito de hospital, mas que você viva momentos especiais no secreto com o Senhor. Que você seja completamente dependente para que Ele possa agir na sua vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, igreja, nesta noite. E você que é igreja, diga amém. E aplauda o Senhor com toda a sua força. Vão na paz. Em nome de Jesus.